tudo bem? Gente, eu vou fazer aqui uma rápida videoaula com relação à segurança para todas as pessoas, senhoras, proprietários de veículos, proprietários de comércio e etc. Diversos. Gente, o assunto nosso é com relação ao que? A fonte de ignição que rege o que? Explosão que rege um incêndio, porque iremos falar de quê? De produtos inflamáveis. Quando se fala produtos inflamáveis, são produtos químicos, produtos que regem o quê? Uma fonte de fogo. E isso podemos entender melhor, que há muitas famílias, muitas residências, que há incêndios, e às vezes as pessoas ficam culpando criança, ficam culpando até mesmo a própria instalação, né, de energia dentro da própria casa, porque não foi compatível com como era para ser, mas às vezes não é, gente. A fonte de ignição ela rege através de uma transmissão de quê? Porque isso acontece porque às vezes aquele líquido inflamável que a gente tem, às vezes dentro, até mesmo no armário, no estante, ou no banheiro, ou em qualquer canto da casa, ela, com o próprio oxigênio, ela rege uma fonte de ignição e ela pode haver uma chama. E essa chama traz o que? As consequências que a pessoa às vezes culpa outros produtos, outras situações, culpa gás, culpa a energia. E aí, às vezes até a pessoa diz que é displicência da mulher, ou da criança, ou aquela pessoa que foi pegar e acendeu um isqueiro, fez isso e etc. Mas não é nada disso. Dependendo do que haja, a oportunidade do que dessa inflamável fonte rege o que? O incêndio, as chamas são construídas. Porém, observação do que estou falando. Vou falar em segurança no transporte rodoviário de líquidos inflamáveis. O que o condutor deve fazer para que haja segurança nessa parte? Porque os tanques que tenham transportado esse líquido inflamável devem estar o quê? Fechado. Por que eles devem estar fechados? Para que evite essa situação, essa facilidade de haver uma fonte de ignição e algum incêndio ocorra naquele momento. E se haver um incêndio, devido ser uma fonte de fogo, vai haver uma explosão e essa explosão vai danificar muitas coisas, vidas e etc. Entendeu? Por quê? Quando se falamos de manuseio de bombonas, as bombonas são aquelas vasilhames que transportam também as suas combustões inflamáveis, ou química, ou diversas outras, porque lá há reações. É semelhante às de tambores, que também não só transportam esses produtos em tambores, também temos as bombonas, que é aqueles tambores de borracha, e etc. Temos também diversos tipos de tambores. Devem ser evitados de choque mecânico. O que quer dizer um choque mecânico? Porque quando há choque mecânico em relação a esse transbordo desse material, ele pode ocorrer uma fonte de ignição e essa fonte de ignição, pelo mau uso do condutor ou seus auxiliares, rege o quê? Ou explosão ou mesmo um incêndio. Depois que ela incendia, que cria essa chama, essa fonte de fogo ela vai crescer, ela vai aumentar e isso se torna mais difícil de ser combatida, entendeu? Porém, vou dar uma dica para você. De preferência, os tambores e as bombonas devem ser empilhadas na posição vertical, com o uso de quê? De palhetes. Quando se colocar esses produtos na posição vertical, nós estamos propondo segurança, nós estamos fazendo o correto, porque para isso temos que ser orientados e dentro desse movimento, desse manuseio, tem que ter uma pessoa especificamente qualificada para estar acompanhando, te orientando, dando as coordenações. E porém, não devemos colocar do jeito que a gente quer e pode, mas devemos fazer da maneira que
deve ser feito. Quem não, mas eu não tenho muito tempo, vou colocar de qualquer jeito. Não. No máximo, em 3 pilhas para tambores. E 2 pilhas para quem? Para bombonas. Não manuseie esse líquido inflamável e nem respire seus vapores. Por favor, não manuseie esse material sem uma segurança específica, sem orientação de pessoas preparadas, de pessoas que tenham conhecimento. E não respire, tenha sempre os IPIs, acessórios que venham te trazer com segurança, para que não possa sentir as consequências depois. Isso é uma lógica de quê? De segurança. Não é só porque a empresa exige, o técnico exige, ou a pessoas que têm laboratório exige, não é, é para a própria segurança do condutor, beleza? Pois muito destes produtos apresenta riscos subsidiários de quê? De toxicidade. Quando eles têm o risco muito subsidiário de toxicidade, porque esse produto ele tem de ser inflamável, ele é imitante, ele tem suas causas que podem acontecer danos do ser humano, na sua saúde, na sua pele, no seu pulmão e etc. Por exemplo, um sólido inflamável, quando queima, gente, ele libera o quê? Gás irritantes e tóxicos. Quando se falamos gás irritante e tóxico, tem coisa mais triste do que uma irritação, uma intoxicação. Ela pode ser pulmonar, ela pode ser na pele, ela pode ser na parte respiratória e diversas outras partes do nosso corpo. É chato, é doído. Por quê? Uma displicência, a pessoa não teve atenção às vezes no que o professor fala, no que o instrutor fala, no que o técnico de segurança fala, acha que aquele é uma. Não, esse cara está querendo provocar, está querendo criar métodos. Método isso é para criar nome de. Não, pessoal, isso é para dar segurança, é o ênfase da segurança para todos os trabalhadores. E não só trabalhadores, tem que ser praticamente para todas a nação, todos os seres humanos têm que ter esse conhecimento, de saber o risco que a gente corre ao dia a dia de tudo que a gente vai fazer. Ô, gente, não custa nada, você vai abrir às vezes um perfume, você pode, o perfume contém álcool, ele tem chamas, ele tem ele é inflamável, um desodorante. Isso pode ocorrer uma explosão, um isqueiro, uma coisa tão simples, porque é uma fonte de calor, de ignição, que rege uma explosão. Então, isso tudo tem que ser visto. Porém, algumas substâncias podem inflamar-se em contato com o quê? Com o oxigênio do ar. Quando acontece essa inflamação através do oxigênio do ar, mas o oxigênio tem fósforo, tem faísca, não tem, mas rege pelo seu a sua substância através do contato com o ar, ela pode reger, criar essa fonte de calor, de ignição e transmitir o quê? Essa chama que chamamos de fonte de fogo, sem necessidade de quê? De fonte de ignição. Vou dar um exemplo combustível, como é o caso do fósforo branco. O que é fósforo branco? É uma combustão gerada pelo fato de que através do oxigênio. E temos dentro da nossa casa, talvez. Temos dentro do comércio. Temos no dia a dia da nossa sociedade, do nosso trabalho, da nossos deslocados de um setor para outro, dentro da empresa que trabalhamos, ou na escola, onde estiver, tem o risco. A própria nossa roupa ela pode ser uma fonte de ignição e rege um incêndio pelo quê? Que nós não temos conhecimento do tecido que está produzindo no nosso corpo. Mas ela temos que ela tem também suas fontes de ignição. E isso eu peço, pessoal, dá um pouco de atenção em relação a essa aula, porque isso seria muito grato para mim, para meu trabalho, para minha aula, e para vocês entender a quanto é importante ter esse conhecimento em relação ao dia a dia da nossa vida, na sociedade e em casa. Obrigadão, um abraço do Herói BB, do CFC Herói BB, um abraço, gente. Torça por mim que eu torço por vocês.